A estrutura do Past Perfect. O Past Perfect é um tempo verbal muito importante no inglês e traz consigo um formato e um significado bem parecidos com o português. Exemplo: I still hadn't had lunch when you arrived. Eu ainda não tinha almoçado quando você chegou. Por isso, não tem muito mistério a aplicação dele no contexto de uma frase ou de uma conversa, pois já estamos familiarizados. O que precisamos mesmo é prestar atenção no uso dos verbos irregulares e na estrutura. O passado perfeito é utilizado para expressar alguma situação que aconteceu antes de outras coisas, e para isso precisamos de um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo auxiliar será sempre um verbo to have no passado, e o verbo principal virá depois no past participle. Veja como funciona essa estrutura. Primeiro vem o sujeito, depois o had, depois disso vem o past participle do verbo principal, e depois o resto da frase. Veja agora alguns exemplos. They had hit the road before dawn. Eles tinham pegado a estrada antes do amanhecer. I had already played when Ben arrived. Eu já tinha jogado quando Ben chegou. Todos os verbos regulares seguem um modelo de conjugação. No particípio passado, as flexões sempre são formadas pelo acréscimo das terminações de, ed ou ied, como talked, liked, studied, worried, wished, waked, entre outros diversos. Já os verbos irregulares não seguem nenhum modelo ou regra de conjugação, como awoken, arising, been, forgotten, become, entre outras centenas de exemplos. Sendo assim, a melhor forma de conhecer suas flexões é consultar uma tabela de verbos. É bom ressaltar também que, como esse tempo verbal está sempre indicando algo que aconteceu antes de outras situações, é muito comum utilizarmos advérbios que expressam noções de tempo, como after, before, when, never, already, just, by the time, ever e etc. Forma afirmativa. As frases afirmativas do Past Perfect Simple são formadas da seguinte maneira. Exemplo: You had changed your clothes before the end of the party. Você tinha mudado suas roupas antes do final da festa. Forma negativa. Nas frases negativas é necessário acrescentar o not após o verbo auxiliar. Exemplo: You had not changed your clothes before the end of the party. Você não tinha mudado suas roupas antes do final da festa. Forma interrogativa. Para fazer perguntas no Past Perfect Simple, o verbo auxiliar deve ser usado no início da frase antes do sujeito. Exemplo: Had you changed your clothes before the end of the party? Você tinha mudado suas roupas antes do fim da festa? Past Perfect Simple e Past Perfect Continuous. No Past Perfect Tense, há duas formas de se expressar ações passadas. A que falamos anteriormente, Past Perfect Simple, que é usada para indicar ações no passado que ocorrem antes de outra ação no passado. A outra forma é o Past Perfect Continuous, que é usada para indicar a continuidade de ações no passado que ocorreram antes de outra ação no passado. I had been waiting for 2 hours when she arrived. Eu tinha estado esperando por 2 horas quando ela chegou. I had not been waiting for 2 hours when she arrived. Eu não tinha estado esperando por 2 horas quando ela chegou. Had been waiting for 2 hours when she arrived. Eu tinha estado esperando por 2 horas quando ela chegou. I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn-out recording of a favorite song. Though he was big and fat, all the world was good to him. And he pointed out on the map all the places he had been. Cal, Sardinia, Kathmandu, the Scilly Isles and Sahara too.